texto, Gênesis 39, do verso 20 em diante. Eu quero ler aqui com vocês. Eu vou ler na tradução NAA, na Sociedade Bíblica, diz assim: e o dono de José, verso 20, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Agora veja o verso 21, que coisa interessante. José foi lançado aonde? Na prisão. Agora olha o verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. 22. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. E agora olha esse detalhe. Porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos olhar aqui esse contexto histórico. José, um jovem judeu, israelita, uma nação que ainda não tinha sido formada, iria formar ainda daqui 430 anos, mais ou menos, quando Deus chama Moisés para libertar o povo. Era uma semente da nação. José era um dos 12 patriarcas, um dos 12 filhos de Jacó, então ele era um dos patriarcas. Mas ainda era um jovem. E José, como todos conhecem a história, os seus irmãos, por inveja, uma falta de vigilância dele também, andou contando alguns segredos, sonhos. A gente não deve ficar contando muita coisa não, né? A gente conta testemunhos, por quê? Porque o testemunho já realizou. Então não adianta mais secar, ficar com inveja, já realizou, né? Mas a gente não pode ficar contando segredo para ninguém não, sonhos, essas coisas, a não ser que seja uma revelação que Deus manda você contar. José também era invejado, foi vendido pelos seus irmãos. Depois acontece toda aquela história linda. Hoje mesmo eu terminei o livro de Gênesis, já dessa 38ª leitura da Bíblia. E o término de Gênesis foi exatamente hoje. Eu estava meditando nesses textos. E José foi como escravo para o Egito, abandonado pela família, pelos pais. Ou melhor, os pais não o abandonaram, mas ele ficou abandonado, ele ficou sozinho. Seus irmãos o traíram e o venderam, por inveja. Chegando lá nessa terra desconhecida no Egito, ele é vendido como escravo, um jovem ainda. E não tinha mais do que 20 anos, era de 20 anos para trás. E ali foi trabalhar na casa de um general, de um comandante, de um homem de confiança de Faraó. E ali, vocês conhecem a história, a mulher desse homem se apaixonou por ele, e ele não quis, e ele correu, e ele disse que não ia trair o Senhor, e nem ia trair o seu patrão. Coisa que muita gente precisava aprender, né? E por causa da sua fidelidade a Deus, ele foi lançado na prisão. O texto que eu comecei a ler diz: e o dono de José o lançou na prisão. Essa tradução ela é muito interessante, porque ela coloca, porque os outros
traduções, outras diz o Senhor de José, mas aqui quando fala o dono, fica muito explícito, muito claro, a escravidão de José no Egito. Ele tinha um dono, e o dono jogou na prisão. Essa prisão não era aquela prisão popular, ela era uma prisão mais reservada, ela era uma prisão de políticos, de nobres, que era encontrada em falhas que o rei, que Faraó mandava para a cadeia. Era uma prisão, se é que podemos dizer assim, mais seleta. Prisão é prisão. Prisão é o fim do mundo, né? Mas era um grupo reservado do palácio, da nobreza. José chegando ali, com carisma, a unção de Deus sobre a vida dele, ele logo se destaca. A unção de Deus na vida de José fazia com que ele se destacasse. Entre os seus irmãos ele destacou. Vender ele, para ele parar de brilhar. Chegou no Egito, ele se destacou. Como escravo ele se destacou. Aí colocaram ele na cadeia para ver se ele parava de brilhar. Chegou na cadeia, ele começa a se destacar novamente. E por que José destacava entre os irmãos, como escravo, como funcionário, lá como escravo lá do Potifar, e agora na cadeia? O versículo de 21 responde: porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. O último versículo diz: porque o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, por isso, ele se destacava, porque o Senhor estava com ele. E aí, eu não quero entrar aqui naqueles outros detalhes da história aqui do cárcere que vocês conhecem. Ele vai revelar lá os dois sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro vai morrer, o copeiro do rei vai para lá, mas também esquece dele. Depois ele vai sair dali e vai se tornar num governador do Egito. E aí ele mesmo vai falar para os seus irmãos, quando os seus irmãos vão pedir perdão a ele, por ter vendido ele, ele diz: não se preocupe, quem fez isso foi o Senhor, porque ele, sabendo que haveria fome na terra, ele me adiantou para cá, para preparar o caminho para vocês. Então é nesse texto, nessa conclusão, e aqui, principalmente aqui no versículos que eu li para vocês, é que eu quero meditar. O versículo que eu li começa dizendo: e o dono de José o jogou na prisão. Aí o versículo seguinte diz: e o Senhor estava com ele. Olha, para nós, crentes do século 21, isso soa muito estranho. Ora, ou o Senhor está com ele, ou ele está na prisão. Agora, ele está na prisão, foi para a prisão e o Senhor está com ele? Não confunda isso com pessoas que vão para a prisão porque mataram, porque são corruptos, porque roubaram. Não confunda isso. Depois a pessoa chega lá no presídio, chorar, arrepender. Mas aí ele tem que esperar o processo, o tempo, as leis. Ele vai ter que cumprir o que ele fez. O caso de José não. Ele foi literalmente injustamente. O que também é muito diferente. Muitas vezes a gente vai no presídio visitar as pessoas, você não acha quase ninguém ali que é culpado. Todo mundo diz que não, eu estou aqui injustamente e tal. Não tem ninguém culpado lá. Não é o caso de José. José literalmente não devia nada. Pelo contrário, ele teve tudo para trair a Deus e o seu patrão
com a mulher, sendo um amante dessa mulher, e as coisas permanecerem quietas. Mas José optou por ser fiel a Deus. E aí entra esse choque para os cristãos do século 21 e das igrejas que Deus só está com você se tudo está brilhando e às mil maravilhas. E as pregações que está tudo mil maravilhas. Não. Aqui nesse texto nós aprendemos que José vai passar por um estreito na sua vida, por injustiças na sua vida, pela prisão, exatamente porque ele era fiel a Deus. Se ele virou governador porque era fiel a Deus, ele também passou pela cadeia porque era fiel a Deus. Porque era honesto. Porque era honesto com o seu patrão. Porque era fiel ao Senhor seu Deus. Então, amados, essa parte que José é lançado na prisão, mas o Senhor é com ele, e prosperava em tudo que ele fazia, nos traz uma grande lição. Que, em primeiro lugar, o cristão não está livre das provas. O cristão não está livre de lutas. Como muitas pregações falsas nós temos escutado por aí. São pregações como a dos profetas que se opunham a Jeremias, dos profetas que se opunham a Micaías, quando dizia a Acabe que ele ia morrer quando fosse para a guerra. E os outros profetas lá dizendo, não, pode ir que Deus está contigo. Nós temos aí as profecias por aí, igrejas por aí, dizendo que, não, a vida com Cristo é a mil maravilhas, não tem luta, se está em luta é porque está em pecado, tem que dar tudo que está lá no banco de oferta, e não sei o quê. Não, o sacrifício ao Senhor nós temos que fazer, a oferta nós temos que fazer, o nosso dízimo nós temos que dar, porque é promessa de Deus. Mas o cristão, ele passa provações, e muitas vezes é exatamente por sermos fiéis ao Senhor. E a tendência desse mundo é que cada vez mais que nós formos fiéis ao Senhor, mais provações nós vamos passar. É você que é militar lá no quartel, nos desafios. É você que é funcionário lá na sua empresa. É você como marido, como filho, como jovem, como esposa. É a igreja de Jesus que assume a ser fiel à palavra de Deus, vai passar provação. Então, é importante o cristão entender que o fato de sermos fiéis a Deus pode nos levar a passar lutas, provações. Poxa, eu sou tão fiel a Deus, por que eu estou passando por essa luta? Provavelmente, se você não estiver em pecado, não tiver feito coisa errada, não deu cheque sem fundo, tudo, você está passando lá uma luta, você está em comunhão com Deus, está tudo certo, é exatamente essa comunhão com Deus que você, por causa dela que você está passando essa luta. É importante o cristão entender isso, porque nós hoje temos muitos cristãos fracos na fé, muitos cristãos rasos na sua fé, são soprados pelo vento, porque a fé deles está firmada, não é na comunhão com Jesus, mas nos bens que tem, nas conquistas que acontecem. Não, a nossa fé não pode estar firmado nisso. Nossa fé tem que estar firmada numa comunhão com o nosso Deus. E nessa comunhão com o Senhor, passamos provas. Se você levantar lá, Hebreus 11, todos aqueles homens ali passaram provas e morreram, os heróis da fé ali, exatamente porque eram fiéis a Deus, não é porque estavam em pecado. Hoje,
O evangelho do século XX, em muitas igrejas, trocou isso. Quer dizer, aquela página de Hebreus 11 tem que ser jogado fora, tem que rasgar. Porque o cristão não pode passar luta, não pode passar prova. E aí sabe o que acontece? Nós temos muitos cristãos com distúrbios, muitos cristãos que são soprados pelo vento, muitos cristãos com a vida frustrada, decepcionada. Com quem? Com Deus, com a igreja. Por quê? Porque ele acha que ser cristão é só vencer, vencer. Não. Ser fiel a Deus também significa sermos provados, passarmos por lutas. E essas lutas podem vir do diabo, mas é permitido por Deus. Porque muitas vezes também essas lutas estão nos preparando. Você tem que entender que as lutas também não é só o Satanás te perseguindo, não. É o próprio Deus trabalhando na minha e na sua vida, trabalhando no meu e no seu caráter. José foi lançado na prisão injustamente, mas Deus permitiu, porque Deus estava trabalhando no amadurecimento, na maturidade, no caráter de José, para fazer dele um grande governante. E sem ser natural da terra. Sem ser natural da terra. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso, a nossa vida cristã, ela cresce. A nossa comunhão com Deus cresce. Porque a gente passa a entender que provação, não é que eu quero provação, nem você. Mas para ter comunhão com Deus, eu preciso de provação. Então, Jesus, estou aqui nessa noite para te pedir provação. Ninguém vai fazer isso. Mas nós temos que estar conscientes que quando somos fiéis ao Senhor, passamos por vales de sombra e de morte, passamos por lutas, passamos pelas prisões da vida, das lutas, mas entendemos também que nesse processo Deus está nos amadurecendo, trabalhando na nossa vida cristã, nos dando crescimento. Às vezes eu vejo no nosso meio pastores, obreiros, eu vou lá, tiro o doce da boca deles só para ver como é que vai reagir, e é só tirar para você conhecer. Você tira o docinho da boca para saber quem é. Aí a gente dá um tempo, porque quando tira o doce fica. Aí você dá um tempo para ver como é que vai ser a reação. Se vai cair a ficha ou se vai continuar menino, chorando pelo doce. Provação, perseguições, mas aí vem o detalhe: o Senhor abandonou ele. É isso que está escrito? O Senhor o desprezou. E José foi lançado pelo seu dono na cadeia, porque Deus o desprezou, porque o Senhor não interessava mais por ele, porque o Senhor se esqueceu dele. Não, José foi para a cadeia. Mas aí diz, e o Senhor estava com ele. Aqui está a grande riqueza desse texto. Que mesmo nas maiores provações, que o cristão não está livre dela, e quem prega que o cristão está livre dela é um mentiroso, é nessas mesmas provações, é aquilo que o salmista disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Aqui ele estava passando por um vale de sombra e de morte. Ele estava passando numa prisão, injustamente. Mas aí vem a riqueza do texto, vem a lição do texto. Mas o Senhor estava com ele. E ainda lá no último versículo ainda diz, e tudo o que ele fazia, Deus prosperava. Irmãos, olha que choque. Como é que é isso? É mandado para a cadeia injustamente, Deus está com ele, e tudo que ele está fazendo está prosperando. Ué, mas ele não está preso? Como é que tudo que ele está fazendo está prosperando? É isso mesmo.
Mesmo nas lutas, quando Deus nos permite, por sermos fiéis a Ele, e aí Ele aproveita e está trabalhando na nossa vida, Ele vai estar também prosperando. A palavra prosperidade, no Antigo Testamento, essa palavra ela vai surgir lá com Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, Deus diz, não precisa, e aí aparece o cordeiro, e Abraão tinha dito ao seu filho, não se preocupe meu filho, Deus proverá. É o Deus da providência, Jeová Jireh. A palavra prosperidade vem daí, o Deus da providência, da prosperidade. A prosperidade na língua hebraica, no Antigo Testamento, para o judeu, ela inclui uma série de coisas, não é só ter um carro zero e ter uma vida desgraçada, não é ter uma casa zero, boa, numa mansão, e lá dentro ser um inferno. Prosperidade na Bíblia não é ter uma casa com a varanda e você nunca usufruir dessa varanda, porque você é um perturbado. O seu lar não tem paz. Prosperidade na Bíblia não é uma casa que tem uma churrasqueira e você nunca fazer um churrasco com a família, porque não tem paz, não tem gosto. Não é ter uma varanda de frente para o mar e nunca poder ficar naquela varanda. Isso não é prosperidade. Prosperidade na Bíblia começa com a palavra shalom. É a paz de Deus. Prosperidade não começa com o bolso cheio de dinheiro, nem com casa, nem com carro, nem com carruagem, naquele caso daquela época, com muitos cavalos egípcios, não. A prosperidade da palavra Jeová Jireh, primeiro é que Deus providencia tudo. E começa com o shalom, com a paz de Deus, com a paz do nosso coração, com a paz do Espírito Santo. Quem tem paz, o lar que tem paz, é gostoso bater papo na cozinha, tomar um café na cozinha, comer um pão de queijo na cozinha. O lar que tem paz, você vai lá para a sala, é gostoso ficar lá na sala batendo um papo e tomando um café. O lar que tem paz, é gostoso ir lá no quintal, conversar, plantar uma plantinha lá, uma erva cideira, um hortelã. O lar que tem paz, o coração que tem paz, a prosperidade começa aí. É aí que começa. A paz não é resultado de ter dinheiro, ter bens e aí vem paz, não. É o contrário. Tendo paz do Espírito de Deus, aí as outras coisas vão acontecendo. Estava na prisão, mas Deus estava com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu sempre tenho perguntado isso aqui, mas vou perguntar mais uma vez. Quantos experimentaram nesse ano, pelo menos um milagre, nesse ano 2020? Dê um sinal. Então pronto. Nós estamos no pior ano da nossa vida. Nós estamos numa prisão. Nós não podemos viajar. Não podemos fazer uma festa com a família, a não ser os translocados que nós temos aí, né? Amigos morrendo, pessoas morrendo. Empresas que já faliram. Mas estamos erguendo. Estamos erguendo. Agora, dezembro, teve a venda no comércio, foi 45 vezes maior do que 2019. A venda do comércio girou financeiramente 45% a mais do que 19. Saiu hoje essa estatística. Então, como é que é isso, pastor? Na prisão, Deus estava com ele prosperando. Você acabou de dar o testemunho. Nós estamos passando a maior luta que nós já tivemos na vida. Mas o Senhor está conosco.
estamos prosperando. O Senhor está contigo e você está dando testemunho que recebeu o milagre, então está prosperando. É isso. Estamos presos diante dessa situação. Eu estou morto de canseira, como vocês estão, e nem férias eu vou poder tirar. Estou precisando até para me repor as minhas energias, para trabalhar melhor para vocês, para a igreja, servir melhor a vocês. Você fica cansado, a flor da pele, como é que você trabalha, atende as pessoas? Não é? Mas olha aqui, estamos numa prisão, mas o Senhor tem sido conosco, e o Senhor tem nos prosperado. Quantos milagres eu experimentei esse ano? Quantos milagres? É um atrás do outro assim. Estamos numa prisão, mas o Senhor está com ele e tem prosperado tudo que ele tem feito. Você é testemunha desse quadro que eu estou colocando, porque você levantou a mão dizendo que experimentou pelo menos um milagre esse ano. É isso. Diante de uma loucura que estamos vivendo, o Senhor está contigo e ele tem te prosperado, tem te dado milagre. É isso. É isso. É esse o clímax desse texto. Diante de lutas, diante de uma perseguição, diante de calúnia, diante de uma prisão, diante de um sofrimento, Deus estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. É isso que Deus está fazendo comigo e com você e vai continuar fazendo. É isso. E quando nós, como crentes, entendemos isso, a nossa comunhão com Deus aumenta, o nosso desejo de estar na casa do Senhor aumenta, o nosso desejo de orar aumenta, o nosso desejo de ler a sua palavra aumenta. Por quê? Porque aí nós entendemos o trabalhar de Deus. Agora, quando somos aquele cristão arraigados no materialismo, Deus só está comigo se eu acabei de comprar um carro zero, só está comigo se eu fiz isso, aquele outro. Não. Deus está conosco na prosperidade, lá quando adquirimos uma coisa, mas também podemos ter prosperidade na hora da luta, como nós estamos experimentando aqui. O campo de Bangu, a matriz das congregações, tem experimentado milagres tremendos nesse período de pandemia. É toda semana um dirigente postando para mim. Agora mesmo o pastor Renê postou para mim uma reforma linda que fez lá na igreja. Mas e a pandemia? E o desemprego? E as lutas? Estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com o povo de Deus. Ora, se Ele está fazendo reforma lá, os pastores aqui, ó, tudo aqui, os pastores, a maioria não estão aqui, estão os vices, alguns tem feito reforma, colocado coisas lindas lá nas congregações. O que é isso? Estamos passando luta, mas o Senhor está conosco e está prosperando. E se o pastor está fazendo isso, qual é o motivo? É porque Deus está abençoando o povo para dar dízimo. Mas se o povo está dando dízimo, é porque está sendo abençoado. É? Creia nesse Deus. Viu, amados? Ainda que estamos passando por vales de sombra e de morte, de luta, o Senhor está contigo e prosperará tudo aquilo que você fizer. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Amém?